Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Apresentação Eliel Almeida. Muito boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias. Vamos começando mais uma semana. Segunda-feira, nome de uma rua da capital paulista em que o comércio é muito caro, hein? Segunda-feira, 25 de março. Pensando o quê? Qual jogador você compraria na 25 de março pro seu time? Eu tenho um Zizão. Zizal. Um falso craque, né? Zizal. Mas enfim, boa tarde, meninos. Tudo bem? Boa tarde. Até onde a gente vai. Tudo bem, Cabelo? Boa tarde, Eliel, Lupe, Carlão, Fábio Chaiba, onde estiver toda a nossa audiência. Boa. Tudo jóia, tudo beleza. Carlão tá bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Esse filme é pesado, hein? Esse da Sessão da Tarde. Qual que é? Sei. Esse é Como Eu Era Antes de Você, né? Esse pesado. não é um filme saudável para os nossos corações. Emocionante, né? Emocionante. Emocionante. Tudo bem, Lupe? Tudo. Mas assim, emocionante também é o sarcófago. Tá né? pronto, que não né? é pesado, é leve. Do dia 25 de não março. é uma bebida alcoólica, mas desce macio e reanima. Tudo bem, Chaibe? Beleza, Eliel, tudo bem? Boa tarde, ouvinte CBN. O Nilson Belisário, não coloque esse som na segunda-feira, não. Velho. Até porque tem um rapaz da nossa Nossa equipe que Senhora. teve um fim de semana trevoso. Malogrado? Rapaz, olha, foi o Juca, o João, o José, chamou a trupe do Jota inteiro. Hugo também não? Foi, até o Chico foi. Negócio meio, rapaz. Trevoso, hein? O Adalto. É aquela boa e velha frase do cotidiano popularesco, né, Lupe? Quem anda com morcego... Acorda de cabeça pra baixo. E tem um detalhe importante também. O ser humano precisa conhecer o limite. Porque assim... Com todo, mas não é só Deus que escolhe quem vai, não, viu? Se você não conseguir colocar um freio, você vai embora. E outra, menino já é experiente, não começou ontem, né? Se eu largar o freio... Já é canchado. Já né? é canchado, já sabe Eu o que adoro que vai essa palavra, acontecer. velho. Canchado. Canchada. Acho isso muito bem. E aí, Bom, sabe o que acontece? Foi no sábado. Foi. Hoje, Tá reverberando até... Tá. você sabe que proibiram a passagem dele ali pelo fumódromo, né? Porque qualquer faísca Explode. explode. E o mais engraçado é que ele foi parado porque as autoridades deste país estão trabalhando. Ele foi parado na blitz da lei seca, mas não estava dirigindo, que é responsável. O Uber teve que fazer 3 vezes o bafômetro devido ao tanto de bafo que tava no carro, pegar aquele... Sabe Uma abordagem aquele efetiva. bastão que você só sopra, ele pega todo o ambiente. E aí o cara teve que soprar naquele etilômetro mesmo lá, porque o rapaz, olha... Mas acontece. Mas enfim, dias de glória, dias de glória, né? Glória. No caso desse amigo nosso, é assim. Parabéns, Carlão de Freitas. Cereal maltado, beleza, Isso que tranquilo. não era nem pagode. Mas que é o que eu quando gosto, for era um muito rock. lúpulo, você tira Poxa. o pé, viu? Mas você quer saber? Essas artesanais. Deus me Existem imagens que mostram você de um outro ângulo ali comemorando, mais soltinho do que arroz de vó. Vamos falar disso. Bom, no dia 25 de março, a Ponte Preta esteve em campo. A Ponte Isso. Preta. A Ponte Preta. Nunca erramos. Nunca erramos. E lá, a Ponte esteve em campo, sim. Contra quem? Contra o Leão da 13, União Agrícola grande. Barbarense. União Barbarense, duelo de alvinegros. de Alvinegros. Um de Santa Bárbara do Oeste e o outro de Campinas. Boa. No mesmo ano em que a Ponte esteve em campo, essa música aqui foi lançada. Ó. De agora sim, de 10 anos pra cá. Lenny Kravitz, né? Lenny Kravitz. É, Lenny Não Kravitz. é Maroon 5? Não, é Lenny Kravitz. Grande Lenny Acho que é Kravitz. gangue do Smith, samba. a sensação do Lula. Não é Sam Smith, é Lenny Kravitz. Muito bom. Essa música é muito boa, hein?
para aquele momento lá. Aquele fim de noite. Você não conseguiu nada, às vezes nada. É uma dessa daí, né? Muito bom, muito bom. Bom, que dia que é hoje, Lupe? Hoje tem várias datas comemorativas, né? Entre elas, deixa eu pegar aqui, de março, né? Hoje é 25 de março, é isso, né? 25 de março. Boa. Hoje é comemorado o dia da Constituição. Olha que legal. Muito bom. Dia da Constituição. Hoje também é dia do Oficial de Justiça. Tá certo. Constituição, Oficial de Justiça. Pessoal do Defesa e Justiça está comemorando. Isso. Hoje também é o dia do especialista de aeronáutica, ou seja, aquele cara que conhece muito bem os aviões da Força Aérea Brasileira. Esse é o pessoal que vive sempre no ar. Isso, pode ser também. Aliás, um grande abraço para eles, né? Dia Nacional do Oficial de Justiça, é isso. Tem muita coisa não, hein? Tem Dia Nacional da Comunidade Árabe. E hoje é aniversário do Atlético Mineiro, 116 anos. Ô Chaibi, comemora lá na CBN Belo Horizonte, isso aí. Nós não gostamos do Galo, não. Carlão é Cruzeiro em Minas. Palestra Itália. Pô, Chaibi. Mas é co-irmão, né? Co-irmão. Atlético Mineiro é co-irmão dele. Aliás, quinta-feira deve ter, né? Aquela programação especial. Mineiro com um treinador novo, né? Milito. Aí, ó. Argentino. Aliás, que esses jogos do Paulistão vão acontecer quando? Semana que vem ou quando terminar o ano? Não, quarta-feira. Quarta-feira nós temos Peixão, Santos contra o Bragantino. Isso. Na Vila Belmiro? Não, lá na Neoquímica. Nossa, que jogo Neoquímica. E na quinta-feira... Completamente sem nexo, né? Jogar Santos na quinta-feira, então, nós teremos a derrota do Palmeiras para o Novo Horizontino, é isso? Gol de Rômulo. Vai perder, pode ter certeza. Afinal, vai ser Bragantino e Novo Horizontino. Isso. Sabe quem tá ouvindo a gente, Não. Antônio Lupe? Fernando Maroni. Grande Maroni. Vixe, amanhã Sabe junto de quem? Não. Maurício Lima. Boa, Maurício. Os dois estão acompanhando a gente. Nome de peso, hein? Podemos falar nada de errado, não, hein? O Lupe vai tocar no assunto amanhã, hein? Coraçãozinho na mão, hein? Decisão, hein? Aliás, ô Maroni, sobrar um ingressinho aí, um negocinho assim, camarote, essas coisas, dá um toque em nós aí, né? Pô, amanhã é um dia bom pra isso, né, Lupe? Vamos reforçar. Vamos reforçar. Eu gostaria de. E vamos ser muito honestos com o Maroni, que nós tiramos todo o mau agrouro de lá, trazendo o Pio de volta. É verdade. E não deu certo ainda. É verdade. Mas amanhã é jogo bom. Amanhã é vôlei Renata contra o Minas. Esse Minas. Não é o Cruzeiro, não, né? Não. Então dá. Eu vou explicar pra você de forma sucinta. Então vai. Temos o Cruzeiro e temos o Minas. Exato. As duas equipes são de Minas Gerais, mas o Cruzeiro é o Cruzeiro e o Minas é o Minas. E o Praia? O Praia de Uberlândia. Mas é de Minas também. É de Minas também. E tem um Monte Carmelo. Montes Claros e Monte Carmelo tem. E tem o Araguari. Aliás, tem o Araguari. Minas Gerais respira vôlei, né? O Araguari que faz parte do Triângulo Mineiro, isso, né? Uberaba, Uberlândia e Araguari. Isso aí, grandes times do voleibol. Aliás, Araguari nos abraços, hein? Mas se você for ver, a Superliga, ela tá praticamente Minas, São Paulo e Rio, né? Verdade. Porque, nós temos São Paulo, Suzano, Guarulhos, Campinas, SESI e o SESI, 4. Aí nós temos mais em Minas, o Praia, Cruzeiro, Minas e o Araguari, mais 4, são 8. O América colocou aí, né? Um monte o América não pus, então são 9. A tabela aqui, ó. Cruzeiro, Minas, São José, São Paulo, Guarulhos, São Paulo. São José, é verdade. SESI, São Paulo, Joinville, Santa Catarina e também Minas, Araguari, Minas, Renata, São Paulo, Suzano, São Paulo, Blumenau, Santa Catarina. É Minas, São Paulo e Santa Catarina. São os 3 estados que dominam. Cruzeiro e São José não dá, né? O Cruzeiro é muito forte. Cruzeiro. Mas eu assisti esse jogo. Foi legal, duelo Wallace e Douglas, bacana. Mas o Cruzeiro é muito forte. Ainda deu, viu? Ainda deu. O segundo set ali, se o Cruzeiro vence, aí você já sabe. Se o Cruzeiro não, se o São José vence... Aliás, e uma coisa aqui que legal, que bonita a arena, né, lá de São José dos Campos, né, cara? Sim. Telão e tudo mais, muito bonito. Mas eu digo uma coisa pra vocês ainda atrelado nesse jogo, que eu acompanhei esse jogo do sábado, é o Schwank, né, o treinador do São José. Teimoso, hein? Por quê? Teimoso, hein? Por quê? Na hora que dava pro São José levar o segundo set, teimoso. Errou. Teimoso. Dava pra ter levado o segundo set ali. Não, eu confio em você.
concomitantemente a este jogo, estava acompanhando, viu, o Cabelo? Sim. O Nobre Guarulhos contra o Nobre Campinas e fui ficando muito sorumbático, Irritado. Melancólico. todas as vezes que o narrador da transmissão do jogo do São José falava 1-0 pro Guarulhos. Aí eu falei, não, ainda dá, 2 sets a gente ganha, tá? 2-0 pro Guarulhos. Aí eu falei, a Viola tá em Carlos, né? Aí não tem. realmente, o decantado Brejão. Aliás, 2-0 foi um placar aí, né? 2-0 lá no ABC. Time grande que passa de fase nas divisões de acesso, né? Vamos ver com o São Bernardo agora. Mas nós já classificamos, né? Já não morremos na praia. Então tá ótimo. É outro campeonato. Já classificamos. Aí... E a aposta não veio até hoje, né? mas quem sabe, né? Eu acho que, sabe, que vai lograr isso. Tô fazendo tanta coisa, Cabelo. Eu sei. Carlão, tô fazendo tanta coisa, tô sofrendo. Que isso, hein? É literalmente pegando pelo cabelo, né? Mas vamos lá, né? Vamos começar o programa então, né? Bora. E nós não pensamos na enquete do dia, né? Mas, agora eu vou fazer uma... Seleção brasileira, merece seleção brasileira. Olha, o Xabi falou, mas esse amistoso, eu não queria falar desse amistoso contra a Espanha, não, mas tudo bem. Tem muita questão envolvendo por trás. Fortes hoje, né, cara? E eu não gostaria muito. Contra a Inglaterra, legal, eu só vou dizer uma coisa assim, o Dorival. Gostei muito do esquema e tudo mais, mas vou dizer, eu tenho que dizer, Carlão, futebol é momento. Toca a bola no Hendrick e já era. Mas ele vai dar uma segurada aí. Toca a bola no Hendrick. O menino tá com a estrela. Sabe o que é a estrela? Sim. Ele tá com a estrela, velho. E ele quase faz o segundo gol. Foi. Mas sabe que ali o segundo gol que ele perdeu não é falta de qualidade, não. É falta de entender o jogo. Ele entrou muito num jogo... Sim. Se ele tá desde o primeiro minuto... O Vini Júnior não perdeu 2, 3 gols também? Normal. Não, Mas eu acho que ele vai dar uma segurada. Eu também ainda. acho que vai segurar. Qual jogador você deixaria na 25 de março pra vender? Boa. Essa foi muito boa. Não só do seu time, de tudo. Qualquer um. De tudo. Qual jogador? Eu tô pensando aqui, Carlão. Não precisa ser o time do seu coração. Não. Senão ia ser uma galerinha inteira do... Ia ser uma pote. Sabe um jogador que não é o clube que eu torço, mas eu deixaria na 25 de março? Yuri Alberto. Tem alguém do Vila Nova que você deixaria? Do Vila Nova? Não. Não, né? Lá tá alinhadinho, né? Eliminamos o Goiás, hein? Copa lá na Serrinha. Aliás, eu gostei do Carlão hoje no CBN Esportes, né? Diretoria do Primavera, do Vila Nova. Mandar Esses um souvenir. times nunca são falados assim. A exaustão. Não, aqui se fala muito desses 3 times. Mas Você fala do Palmeiras, né? Você esqueceu, né? Tem o Palmeiras também. Do Palmeiras a gente envia até a equipe, né? Pode colocar o Sertãozinho nesse É verdade, Chave. Nós nem falamos do Sertãozinho hoje. Ué, classificou, falou aí. Cara, mas nós não citamos o nome. Eu lembrei Um lugar longe das respectivas casas desses clubes foi tão falado. E o Santos, porque eu falo do meu peixão aqui. Fala, nossa, e com amor. Eu falo do meu Quem peixão você aqui. deixaria do Santos na 25 pra vender? Hoje eu não tenho, mas que já passou Zé Love, com toda certeza. Com toda certeza. Hoje eu vou falar a verdade pra você. Tem o zagueirão do peixe lá. Joaquim? Não, o outro. O Messias. Esse eu deixaria. Fácil. Tinha o Bauerman no passado. Eduardo Bauerman, né? Nossa, ele e o Luan podem ficar lá pra mim. Deixa os dois lá na 25 Leandro de março. Damião, né? O Damião, pelo que ele fez nos cofres santistas, Nossa. sim. Mas eu deixaria o presidente. Esse O Rueda. último, então, nem se André fala. Rueda. Deixava fácil. E você, Carlão? Ah, O Gé? cara. Não, eu gosto do Gé. Cara, não é do meu time, mas a postura dele em campo me irritou demais. Alexandre Pato. Nossa. Boa. Completamente alheio à competição. Quando precisou Blasé, dele, né? blazer. Neymar. Isso me irrita. O ouvinte mandou Neymar, cara. Neymar. O Neymar, não. ele é assunto mesmo machucado. Nossa. Cara, aliás, é um fenômeno, né? Sabe o quanto Neymar, que eu pagaria no Neymar? Né? Quanto? Clinta Leal. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br.
Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. O valor de um SUV se mede pela qualidade, tecnologia e principalmente pela potência de seu motor. Um novo Tiggo 5X Sport. Muito mais potência com o menor preço da categoria, sem abrir mão de nada. O melhor SUV é aquele que cabe no seu bolso. E melhor ainda, se for de uma marca que você conhece e confia. Caoa Chery. Saiba mais em caoachery.com.br/ofertas. Paz no trânsito começa por você. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. 2024, com o grito de gol que você gosta. Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Quatro horas e 22 minutos de volta com o Arena CBN. Cristiano Salvioni sempre participando com a gente, né? Abraço, Cristiano. Boa tarde, amigos do Arena. Tem gravado os palpites de sexta-feira, Inglaterra e Brasil? Todos erraram feio. Não tem gravado. Eu acertei. Quero dizer aqui ao Carlos do Nova Aparecida que eu acertei esse palpite. Acertou nada, você errou, todo mundo errou. Todo mundo foi todo mundo errou, todo mundo foi de Inglaterra. Vamos assumir inclusive o ouvinte, o Carlos, também foi de Inglaterra. Foi de Inglaterra. Não, aí não. O ouvinte mandou aqui, ó, eu colocaria na 25 de março para liquidação Robinho e Daniel Alves, e de graça. Mas acho que ninguém vai querer levar para casa não, viu, amigão? Melhor não, viu? Eu colocaria eles aonde deveriam estar, na cadeia. Eu deixaria Gabriel Jesus por tudo que ele não fez na seleção. Essa foi boa. O Gabriel Jesus merece uma 25 de março. Filhão do Tite, né? Fala, Scheibe. Não, eu ia falar que o Daniel Alves pagou a fiança, né? Acabou saindo Novidade, da prisão hein? hoje por Novidade, R$1 milhão. verdade. Nossa. Neymar, eu deixaria até com desconto. Adilson de Campinas. Eu deixaria na 25 de março Rames Rodrigues. Jogou bem contra a Espanha. Mas no time, né? É aquele velho ditado: contra nós um leão, a favor um gatinho. Mas sabe o que é? Eu acho que o Rames não vai virar no São Paulo, cara. Primeiro que ele não aguenta o calendário brasileiro. Segundo que ele não vestiu a camisa como deve vestir, sabe? Me parece meio... Gostei da palavra, cabelo, meio blasé com as coisas do tricolor do Morumbi. Não sei, não tá virando. Chegou uma mensagem aqui meio... Mas vamos lá. Vai. Midiáticos, Carlão e Antônio Lupe. Respeito suas opiniões, mas achei elas
medievalescas, arcaicas e retrógradas em relação ao Santos decidir jogar na Arena Neoquímica do Timão. Tudo bem. Em nome da adversidade do momento que o futebol está deixando de ser campo de batalha e se tornando evento, um espetáculo, entretenimento e business. A paixão pelo futebol se vive em qualquer campo. Então vamos Léo falar... do Centro. Então, Léozinho, ó, então vamos lá. Vamos falar de business. Você sabe quanto que o Santos está pagando para jogar no estádio do Corinthians? Vamos abrir a trilha do Terra da Gente aí, que mordeu. Isso, mais de R$1,5 milhão de reais. Pegou a chumbada, ó. Pegou a chumbada. Aí quantas pessoas vão estar na Neoquímica Arena? Cadê aquele anzol com prolongador? 45 mil, por aí? Vai, mordeu. Que seja. Aí tem que pagar os custos do jogo, que é baratinho. Vamos lá. Ou seja, então tudo que o Santos vai ganhar vai servir para pagar o aluguel, vai servir para pagar as despesas e o cofre, que é bom, o bolso, não vai encher. E eu sou tradicionalista no futebol, vejo o futebol com muita paixão. E eu não me conformo e não vou me conformar em ver o Santos do mundo no palco do seu maior rival. Jogar no Pacaembu pode. O Santos do mundo não é só de Santos, como você disse, o Santos do mundo inteiro, né? A gente ia ter um amistoso Corinthians e Santos na última sexta-feira. O Corinthians foi impedido de chegar até a Baixada Santista porque estava com problema de tráfego, problema de tempo também na Anchieta. Então, para o torcedor santista que mora em São Paulo, nada melhor que ter uma semifinal de Campeonato Paulista em São Paulo, o Santos jogando pro torcedor que não é. Então vamos trocar o nome do Santos, que leva o nome da cidade no escudo, para o time do mundo. Mas é o time do Santos é de Santos. Eu não sei porque você é santista? Não. Você é santista, cara? Tenho raízes. Mas não é santista. Você é santista, Gabriel? Tenho raízes. Deixa o meu time jogar onde ele quiser. Eu vou pisar lá naquele estádio? Não vou. Mas vamos supor, não vou. É claro que rende polêmica, o Fábio defende o fato do Santos jogar na Neoquímica Arena, mas eu acho que a tradição no futebol, ela ainda deve imperar. Aí, mas joga no Morumbi. Sim, joga no Morumbi. E você quer saber? O Santos já foi multicampeão no Morumbi, então eu acho que vale. Por exemplo, o Palmeiras não jogou com o Cerro Porteño, agora há pouco na Libertadores no Morumbi. Acho super válido. Agora, colocar o Palmeiras na Neoquímica Arena, por exemplo... Mas o rival do Santos é o Palmeiras, sei se o Fábio Carlão. Scheib gostaria. O rival do Santos é o Palmeiras e não o Corinthians. É o Corinthians. E você quer que eu diga mais? Pro Santos que vai jogar na casa do Corinthians, tem que jogar descalço pra respeitar, porque tá em terra santa. Eu estou vendo o Santos como grande ainda, como um componente dos 4 grandes de São Paulo. Um time que é tricampeão da Libertadores, um time que é bicampeão mundial. Coisa que o Palmeiras não foi ainda. Um dia vai ser, quem sabe. Nossa senhora! Agora tá ficando gostoso isso aqui. Mas o porquê que eu falo isso? Lá vem a Celino. Porque o Santos é rival do Corinthians. Eu não consigo enxergar o Santos alugando a Neoquímica Arena pra jogar no estádio do maior rival. Não consigo ver. Com todo respeito a quem vai contra, mas eu não consigo ver. Futebol é business. É sim, senhor. Mas antes do business, futebol é paixão. Teve gente jogando final de Sul-Americana no Pacaembu, é normal. Mas o Pacaembu é municipal. É normal. O Pacaembu é da comunidade de São Paulo. E tinha uma lei em cima. Agora, se fosse agora, se a Ponte pedisse pelo amor, que é da Ponte que o senhor está falando. Não, eu não se a Ponte pedisse, eu não tô falando da Ponte. Se a Ponte pedisse pelo amor de Deus para jogar no estádio Brinco de Ouro da Princesa, eu seria completamente refratário. E o contrário também. Se o Guarani pedisse pra Ponte, pelo amor de Deus, pra jogar no Moisés Lucarelli, nunca! Mas aí você está sendo extremamente clubista e não está sendo campineiro. Por quê? Porque o Comercial não foi rebaixado no estádio do Botafogo? Jogando em Ribeirão Preto agora. Mas foi uma circunstância. Como o Guarani jogou no campo da Ponte, circunstancialmente. Mas se tiver circunstancialmente, você não aceita. É opção. Circunstancialmente, a Ponte não pode jogar no estádio do Guarani? Circunstancialmente, sim. Agora, pagar pra jogar no Brinco de Ouro? Jamais. Eu não aceito. Eu não entendo tão bem da história da Ponte Preta como o Carlão, como o próprio Cabelo também. Mas falam que o maior jogo do Dicá, o mestre Dicá, foi no Brinco de Ouro. Mas ali foi circunstancial. Com a Ponte como mandante. Assim, por exemplo, circunstancial, vamos supor, o Santos está punido na Vila Belmiro. Lugar escolhido, Neoquímica Arena. Ok, aí sim. Agora o Santos pagar aluguel pro Corinthians pra jogar na Neoquímica Arena, sendo que a Vila Belmiro está lá pra uma semifinal de Paulista. Mas quem falou que tá pagando? Já tá pagando aluguel, Léo. Deu até rima, tá pagando aluguel, Léo. Quem falou? E quem falou que esse valor é 1,5 milhão?
Eliel, você quer alugar uma casa na praia, você tem que pagar pra usar. Você não vai entrar lá e falar, ó, não foi circunstancial. Eu só acho que o Santos joga em São Paulo porque realmente a maior parte maneira da que vocês estão, a narrativa que vocês estão usando, boa. Pra onde vocês estão querendo levar essa conversa não é o correto. Eu, por exemplo, eu estou analisando com clubismo. E eu concordo com você, viu, Carlos? Grande eu Antônio também. Vamos juntos ao café. Eu e o Scheibe, por exemplo, que somos defensores do futebol, estaremos na Neoquímica Arena na quarta-feira pra ver o Peixão, né, Scheibe? Sim. Claro, vai ser um prazer. Eu quero ver se fosse o Palmeiras de Fábio Scheibe alugando a Neoquímica Arena pra jogar, se ele iria concordar. Gente, eu acho que vocês estão... No dos outros é fácil. Vocês estão sendo simples, sinto em dizer isso. Clubistas e apaixonados. Não. Sim. Saudosistas. Sim, é pior do que clubista e apaixonado. Não, mas vocês concordo. estão sendo com relação saudosistas. ao Santos, eu sou. Acho que você está deturpando a imagem de um clube centenário, um clube que revelou o maior de todos os tempos por conta de picuinha anticorintiana. Você precisa se libertar disso, Carlão. Vai te fazer mal, já te falei. Eu não consigo ver o Santos vai te fazer mal. A Neoquímica Arena. Você precisa se libertar desse rancor anti-Corinthians que você tem, cara. Não é anti-Corinthians. Pelo contrário, eu gosto do Corinthians. Tem muita memória afetiva. Há muita. Por exemplo, 2-0 esses dias, né? Muita memória afetiva, tá feliz, né? Não, mas eu concordo com o Carlão. Então pega aí. Agora, falar que Santos não é de Santos, desculpa, né? Santos é de Santos, mas é do mundo. O Santos mas é de não é Santos. do Corinthians, não é da Neoquímica Arena, jamais. O Santos, ele é de Santos. Ponto. Eu acho por favor, tem muita torcida em São Paulo. Tudo bem, mas o Santos é de Santos. Não, mas a maioria da torcida do Santos, ela é de São Paulo, realmente. Agora, como um admirador do Santos, eu não consigo ver o Santos alugando a Neoquímica pra jogar num reduto corintiano. Não dá, cara. Esquisito. Muito estranho, muito estranho. Isso muito tudo estranho. porque é o Corinthians. Porque se fosse jogar no Allianz Parque, ele ia legal, pode ser. Se fosse jogar no Morumbi, legal, pode ser. Tanto é que até, por exemplo, naquela troca que teve, foi o Palmeiras contra o Cerro Porteño no Morumbi e o São Paulo contra o Água Santa no Allianz Parque. O Palmeiras no Cerro Porteño no Morumbi, eu não vejo problema nenhum. E por que que você grandes tá vendo títulos agora? do Palmeiras foram conquistados no Morumbi. Agora o São Paulo no Allianz eu já não gosto. Não vira. Porque, cara, ali é aí vai ser o São Paulo no Neoquímica, então? Embora seja um estádio particular do São Paulo, mas é um estádio que olha, o Carlão, ele abriga todas as torcidas paulistas. Você está se complicando, Carlão. Eu já percebi que você tem dois ranços aí, Palmeiras e Corinthians. Já vamos sentindo o caminho de onde vão as coisas aí, né? Repórter CBN. Segunda-feira, 25 de março de 2024. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro confirmou que ele passou 2 dias na Embaixada da Hungria em Brasília após ter o passaporte apreendido pela Polícia Federal. Em nota, os advogados de Bolsonaro afirmam que a ida à representação foi diplomática. Foi para manter contatos com autoridades do país, inclusive o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. A Polícia Federal vai investigar o caso. Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo jornal americano The New York Times mostram que o ex-presidente chegou ao local 4 dias após a operação que mirou alvos suspeitos de participar de uma tentativa de golpe. O ex-mandatário não poderia ser preso em uma embaixada estrangeira porque o espaço está legalmente fora do alcance das autoridades nacionais. 41% dos brasileiros afirmaram que vão consumir mais produtos industriais em 2024 do que o ano passado. A informação está numa pesquisa da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Já 41% disseram que vão manter o patamar de 2023. Apenas 15% das pessoas afirmaram que devem comprar menos. Foram entrevistados pouco mais de 2.000 cidadãos de todo o país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança chega a 95%. O presidente da França, Emmanuel Macron, deve vir ao Brasil nesta semana para tratar do acordo entre União Europeia e Mercosul. Produtores agrícolas do país da Europa têm se mostrado resistentes à concorrência sul-americana. Macron já disse ser contrário ao pacto diante de possíveis desvantagens comerciais. A visita do presidente francês ao Brasil deve durar 3 dias. No horário de Brasília, 4h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. Boa tarde para você, Mário Quintino. Como estão as estradas nesta segunda-feira, 25 de março? Eliel, boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Trago informações da rodovia Dom Pedro. Mais cedo aconteceu uma colisão entre um carro e um caminhão. Não teve nenhum ferido à altura do quilômetro 129, inclusive a pista já foi liberada. Pouco mais à frente, chegada para a rodovia Anhanguera, aí já tem aquele trânsito mais intenso, então atenção na região do Nova Aparecida. E eu trago informações também para o nosso ouvinte que utiliza a Zeferino Vaz. Lembrando que ainda tem obras à altura de Paulínia, para quem vai em direção de Cosmópolis, atenção, à altura do quilômetro 131. Trazendo informações também rapidamente, Eliel, do sistema Anhanguera Bandeirantes, rodovia Anhanguera, ainda com lentidão no acesso para John Boy Dunlop em Campinas, pista sentido interior. Quem puder, a Bandeirantes é o melhor caminho. Eliel. Perfeito, você volta já no ponto final. Yakult. Já curtiu seu Yakult? Experimente. Seu intestino bem, você também. Comece seu Yakult hoje. Acelera para o feirão de fábrica Daruge Chevrolet. É neste final de semana. Novo Onix 2024. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Acelera para o feirão de fábrica Daruge Chevrolet. É neste final de semana. Novo Onix 2024 a partir de 79.900. Com seu carro seminovo na troca e financiamento em 24 vezes sem juros. Tem novo Tracker com preço de nota fiscal de fábrica. Com 60% de entrada, financiamento sem juros em 24 vezes. Mas corra! Válido para os carros à pronta entrega em estoque na concessionária. Fale agora com a nossa equipe pelo WhatsApp 19-3753-4400. Paz no trânsito começa por você. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. É a hora do vôlei aqui no Arena CBN para informar que amanhã acontece a última rodada da primeira fase da Superliga. O duelo do vôlei Renata contra a equipe do Minas às 9 horas da noite no ginásio do Taquaral. E é o seguinte, Campinas precisa fazer um ponto, ou seja, vencer 2 sets. Mesmo se perder por 3-2, soma um ponto e garante a classificação para os playoffs da Superliga. Em caso de derrota e vitória do time do Suzano, que vai enfrentar o Lanterninha, o América Montes Claros, uma derrota que não seja por 3-2, aí Campinas pode ficar fora dos playoffs da Superliga. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Arena CBN. Quatro horas e 38 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Para você que está sintonizado em 99,1, Juninho Cavalão na audiência. Colocaria a Ratazana na 25 de março. Quem? Ratazana. É, o parceiro lá. O parceiro. O Ratazana. É. Aliás, Ó, o Luiz Carlos Alecrim deu uma aqui, hein? Falou, é verdade, o Santos é do mundo faz tempo. Peça de museu.
né, Alecrim? Seu time vai bem, né? Tá tranquilo. Carlão é conservador, gente. Relaxa, fiquem tranquilos. Ele não leva pro coração. Nós também não. Fica sossegado. Rodrigo, mandou aqui. Ah, meu Deus. Quando coloca assim... Vamos lá, Carlão. O Corinthians já foi campeão no estádio de São Paulo, o Palmeiras também e o Santos também. Tá bom. Mas para isso eles tiveram primeiro que jogar lá a primeira, a segunda, a terceira, 100ª vez e o Santos não iniciar e jogar no estádio do Corinthians. Ele nunca vai ser campeão, como foi no estado de São Paulo, talvez daqui a 50 anos, poderíamos estar falando que o Santos já foi várias vezes campeão no estádio do Corinthians ou do Palmeiras, como já foi no Morumbi. O que ele quer dizer quando você diz assim, Palmeiras já foi campeão lá, o São Paulo já foi... Eles ganharam o segundo jogo e se tornaram campeões lá. Entendeu? Mas ele não acredita que se o Santos for para uma final, ele vai levar o jogo para a Neoquímica. Não, nem deve, né? Não era nem para jogar lá como mandante, mas já Tem um agravante, hein? E tem um agravante, hein? Se perder, tá fora. Não são 2 jogos, não, hein? Se perder, tá fora. Se o Bragantino vencer, o Bragantino vai pra final. Legal, hein? E você imagina o fiasco do Santos não vai perder pro Bragantino na não casa vai do perder. Corinthians? Se o Santos perder pro Bragantino, eu tiro a minha barba. Então, mas até não vai perder. Já pode comprar a Gilete, então. Não vai perder. Do Santos jogar na Neoquímica, perdão, a lâmina de barbear. Essa situação do Santos jogar na Neoquímica é pela questão financeira, mas, cara, ele vai pagar mais de 1 milhão para jogar no lugar. Boa tarde a todos do programa. Eu colocaria o ex-jogador Márcio Nunes na 25 de março, pois ele atrasou a carreira de um dos melhores jogadores que vi jogar. O Zico. Nossa. Grande galinho de quentinho. Márcio Nunes. Ô, Léo, só pra sinceramente, aí, Carlão, o senhor fez as contas financeiras desse jogo por acaso para opinar desta forma? O senhor está confuso. Não, ou é por causa da rivalidade ou por causa da despesa do jogo que não vem ao caso, pois os especialistas fizeram as contas e o Santos vai lucrar mais no Itaquerão. Mas vai lucrar quanto, gente? Leia, estude, pesquise. Mas vai lucrar quanto? Não sei, tem que perguntar pra ele aqui. Pode ter, e eu assumo sem medo, com relação a essa minha opinião do Santos, é uma opinião de quem eu estou analisando a situação com paixão. Acho que você tá meio ranzinza, mas tudo bem. Com paixão e até com certo saudosismo. Mano, o Carlão é muito ácido, mandou aqui o Ronaldo. Não, eu respeito quem vai contra, mas, cara, eu não consigo. O Santos que eu aprendi a gostar, que eu cresci ouvindo, não aceito ver o Santos jogar na arena. Vamos ver o que os ouvintes estão mandando em áudio, então, pra gente, né? Vamos ver. Boa tarde, CBN Arena. E aí? Cláudio do Jardim Proença. Tudo bem, Cláudio? Eu deixaria o Chay. Mais alguns lá para deixar com ele, mas esse seria o primeiro a deixar. Tem a Série B, tem nome, né? Daria para vender por alguma coisa. Também acho, hein? Mas eu deixaria o Chay. Valeu, grande abraço. Valeu, abraço. Tem mais um aí, vamos ver. Boa tarde, meus amigos. Rápida opinião aí sobre o mando de campo do Santos, totalmente favorável. Como disse, o Santos é um time do mundo, né? Já ganhou no Morumbi, já ganhou no Pacaembu, já foi campeão mundial no Maracanã. Então qual o problema criar um hábito agora de jogar na arena do Corinthians, amanhã ou depois do Palmeiras, assim como São Paulo e Palmeiras aí, um jogou no estádio do outro, coisa que não acontecia 20, 30 anos atrás, né? A gente precisa fazer um recorte na linha do tempo e só vale aquilo que acontecia antigamente. A história continua sendo escrita. Qual o problema daqui a pouco o Corinthians jogar na Vila, enfim. Muito saudosismo demais às vezes faz mal, hein? Abraço. Vamos para mais um. Mas já acontecia. Vamos para mais um ouvinte. Vamos ver. Fala aí, galera da Arena. Boa tarde. Ô, o Bugrino aí tá muito emocionado, hein? Calma aí, Carlão. Pelo amor. Para de ser tradicionalista, velho. Ser tradicional, beleza. Você respeitar as tradições, mas tradicionalista é aquele que não consegue andar pra frente. Só as coisas lá de trás, só as coisas passadas tão certas. Não é assim não, velho. Deixa o Santos jogar na Arena Neoquímica. Vamos dividir esse dinheiro aí, já que o Timão não passou de fase, tem que ganhar um troquinho. Aí tem que aguentar isso aí, tá vendo? Mas enfim, né? Você quer se manifestar? Não, eu continuo com a minha ideia. Eu acho que o Santos se apequena muito em alugar o estádio do Corinthians para jogar. Tá bom. Vamos lá. O ouvinte falou assim, já dá pra mudar o nome do programa pra, em vez de Arena, em qual Arena? Uma semana debatendo o jogo do Santos. Mas isso aí vai pra segunda semana já. Em qual Arena foi maravilhoso, a gente vai ser igual a jogador. A culpa é do calendário. Isso é verdade. Esse calendário ruim. Essa data FIFA. Vai, Chaib. Não, só para contextualizar, né? O Carlão realmente falou que o Santos vai pagar 1,5 milhão pro Corinthians, mas o Santos prevê um lucro de R$800 mil
né, já está embutido no preço também que o Santos vai ter com a renda da partida. E só mais uma coisa, eu quero só pôr uma pimentinha aí. Hoje é aniversário do Atlético Mineiro, né? Um dos maiores jogos do Atlético Mineiro na vida, contra o Tijuana, e também a final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, foi no Horto, estádio de Independência do América Mineiro, que era um dos principais rivais do Atlético. Mas aí é maior costume. Antes do Cruzeiro. Mas como assim costume? Não, o Horto... O Atlético não tem casa, né? Tem, Arena MRV. Hoje tem, mas nessa época que não tinha. Vira e mexe, o Atlético joga no Horto. O Atlético não jogava no Mineirão por discordância com mas aí eu tô falando de rivalidade ferrenha. A América Mineiro não é rival do Atlético Mineiro, não. Aliás, agora, por exemplo, estamos na ponta da linha com Jorge Salum. Você tá menosprezando o Coelho, é isso? Não, a rivalidade do Atlético Mineiro, a mais forte, é com certeza o Cruzeiro. Agora, mas por que você aceita que a rivalidade do Atlético Mineiro é contra o Cruzeiro e não aceita que a rivalidade do Santos é contra o Palmeiras e não Corinthians? Não é do Palmeiras, é o Corinthians. O maior rival do Santos. Me espanta você, meu caro bibliotecário, falar que a rivalidade do Santos é contra o Corinthians. Me espanta você. Agora, falando do debate do futebol mineiro, me chatearia muito o Cruzeiro usar a Arena MRV, alugar a Arena MRV para jogar. Aí eu ficaria chateado, porque ali é reduto atleticano, não é reduto do Cruzeiro ali. E aí eu tô falando da rivalidade, a maior rivalidade de Minas. O América é um time tradicional, é a terceira força. Mas é a terceira força. Carlão, eu vou ser muito honesto. Sendo Palmeiras e Corinthians, eu entendo completamente. Tipo assim, o Palmeiras jogar na casa do Corinthians e o Corinthians... Tem rival? Eu acho que neste caso... Não é derby, é Palmeiras e Corinthians. O restante é clássico. Pronto. Tudo bem. Mas eu não consigo. Eu, sinceramente, não entra na minha cabeça. Tudo bem, mas você é novo ainda. A Neoquímica você é novo. Ô, Cabelo, você gostou do Brasil? Eu gostei do Brasil. Jogou bem. Foi o tipo da estreia que... E o Hendrick? Não, foi bem demais, né? Uma estrela monstro, né? Aquela que entra, tal, podia ter feito o segundo gol. Mas, em linhas gerais, o Brasil jogou bem, enfrentando uma Inglaterra. Eu achei um jogo bom, acima do que eu esperava. Esperava um jogo mais truncado, um pouco mais... O que não aconteceu. Boa estreia do Dorival Júnior, que começa com o pé direito. Vamos ver agora contra a Espanha, que é o assunto para amanhã, né? Mas eu tô curioso para ver a sequência agora. O início foi muito bom. Gente, chegou uma bomba aqui, hein? Gabigol. Chegou uma bomba aqui. Gabigol do Flamengo suspenso por 1 ano. 2 anos. Por tentativa de fraude em exame. 2 anos, Léo. Aqui tá 1 ano. 1 ano, foi atualizado agora, Carlão. F5 Atualizado agora. 1 ano. Por 1 ano, por tentativa de fraude em exame de doping, antidoping, né? Nossa. Justiça Desportiva Antidopagem considera o atacante culpado. Cabe recurso. Lembrando que o Gabigol participou do julgamento. Que coisa, hein? Suspenso por 1 ano. A sessão durou pouco mais de 2 horas. A pena já começa a valer a partir de abril. Ele vai tentar o advogado. Já estava, né? Com o advogado do Guerreiro, que salvou o Guerreiro para a Copa de 2018, né? O do Fluminense costuma ajudar, mas nesse caso eu acho que é capaz dele colocar 5 anos de suspensão pro Gabigol. Nesse caso, melhor não. Que coisa, hein? E isso complica em vias de regra. Se ele não conseguir a revogação dessa pena, ele complica com a renovação do Flamengo, né? Aí o Flamengo abre mão de vez, né? Completamente. Rapaz, 1 ano o Gabigolzinho suspenso. Mas... Foi aquela história de que ele teria urinado com o outro, né? Um negócio assim, negócio meio esquisito lá na hora do... Tem um detalhezinho aqui que é difícil. Cabe recurso. Isso dói. Vamos aguardar. Porque assim... a gente já viu esse filme várias vezes, e quando é um jogador do tamanho do Gabigol, com o tamanho do Flamengo, é outra. Se você pegava uma comparação, fosse um jogador do Primavera de Indaiatuba, ele ia pegar fora 25 anos. Uai, o rapaz lá terminou a pena dele agora, não terminou? O zagueirão do Santos lá, que foi pra fora? O Bauerman. Por conta de aposta, não tem nada a ver com doping, mas terminou agora. Mas uma coisa eu vou falar pra vocês. Essa história do recurso, o direito é um negócio muito complicado mesmo. Porque nem quando você prova que o cara é culpado, de fato ele é culpado, né? Vai chegar a 1 milhão, mas existe o inciso do parágrafo 4º do não sei o que, do não sei o que lá, enfim. Nesse caso, cara, tem lá a culpabilidade dele, já tá definida. Sim. Então, ele vai ter que cumprir. Tem um negócio que cabe o recurso, mas já começa a valer a partir de abril. Cabe o recurso, mas enquanto isso ele continua
Porque o que pega também é outro negocinho chamado efeito suspensivo. Isso é porque aí ele vai, aí tem... Ah, não, já começa a cumprir, mas cabe recurso. Aí ele entra com recurso e já perde efeito suspensivo porque tá com recurso sendo julgado. E aí, se o recurso for julgado anulado, ele vai contar 1 ano daquilo que passou? É um negócio muito complicado. É complicado. É muito complicado. Mas enfim. O Guerreiro viveu uma situação. O Guerreiro foi por conta de chá de coca, né? O do Guerreiro, não sei ele alegou que foi chá de coca, folhas de coca. Foi isso que ele alegou por conta da altitude. Sim, quase que ele ia ficar fora da Copa. Enfim. 4h50. O ouvinte mandou, o Fernando de Americana mandou um áudio, já vamos ouvir. O outro ouvinte aqui falando da situação do Gabigol, é isso aí. O ouvinte mandou aqui, ó, o Eliakim. Nome diferente, hein? Eliakim Araújo. Eu colocaria o Fagner na 25 de março e acorrentado ainda, verdade, hein? Senão ele não... perigosíssimo, perigosíssimo. Dá um jacarés lá. Já pensou, você tá fazendo compra na 25 de março, dá um carrinho, Fagner, do nada? Opa, é meu, vi primeiro. Pensou? Ô, Carlão, e o Hendrick, hein? Jogou muito, né? O menino vive uma fase iluminada, tudo dando certo. Quase que ele faz o segundo gol e ali sacramentaria de vez a vitória do Brasil. Mas até foi um assunto discutido hoje no CBN Esportes, e agora no começo, né, com relação ao Dorival Júnior já escalá-lo como titular ou não. Eu acho que ele vai dar uma segurada, não pela qualidade técnica, porque eu creio que o Hendrick vai ser um protagonista da seleção brasileira num curto espaço de tempo, mas até para evitar, né, um pouco o oba-oba, vai jogar em Madrid, no Santiago Bernabéu, mas com certeza deu uma esperança para nós brasileiros de um novo protagonista com a camisa amarelinha. O menino tem estrela, né, Lu? Nossa, isso não dá pra negar, né? Não, tem estrela, é bom jogador. E assim, eu bato muito nessa tecla que tem o Hendrick atacante, o jogador, que é muito bom, tem um talento. Só que assim, a gente precisa... Não tô comparando, tá? Mas vamos pegar o Neymar. O Neymar é um cara que também tem um talento, é um dos melhores do mundo na questão do futebol. Só que fora de campo ele não sabe administrar, tá sempre ali envolvido em alguma coisa. O Hendrick, por enquanto, tem 17 anos, tem muita coisa pra enfrentar muito ainda. Novinho, muito né? novo. Muito novo. Mas a gente percebe, eu sempre dou esse exemplo, quando ele assina com a New Balance pra ser o dono, o direito da marca esportiva, né? Cara, ele podia assinar com qualquer outra, Adidas, Nike, enfim, Puma. Lembra um pouco Jordan e Nike, Exato. Né? E o que ele faz? Ele ouve a mãe, os representantes, e a mãe dele fala, eu acho melhor você ir nessa porque aqui você vai ser o número 1. Você vai ser o nome da marca, porque a New Balance não tem ninguém que é uma... tanta expressão assim. Exatamente. Então ele pegou e escolheu a New Balance. E a chuteira dele é bonita, hein? Bonita. Não, é bonita. E quem que é a grande estrela da New Balance? Hendrick. Ele poderia escolher a Adidas e ficar escondido lá atrás de um monte de gente. Olha só como o cara tem cabeça. Então eu acho que além de um bom jogador, de um excelente jogador, ele também é um cara que fora de campo as coisas vão conspirar e ele com certeza vai se tornar um excelente jogador. Mas acho que contra a Espanha começa no banco. Perfeito. Falou aí. Você quer falar um pouquinho do Hendrick, o Fábio Scheib? Veio à tona hoje, né, uma carta que ele escreveu pro irmão, né, o irmão mais novo, né, o irmão é pequenininho, deve ter uns 5, 6 anos, relembrando a infância, né, ele falou, a vida que estamos vivendo foi conquistada com muitas lágrimas, uma carta muito bonita, tive a oportunidade de ler também, uma carta aberta, que ele relembra os passos da infância e como chegou até esse momento, sendo o jogador mais jovem, marcar o Wembley. O cara realmente é meio diferenciado do que a gente está acostumado, né? Jogadores que só pensam em noitada, que só pensam no estrelismo. Ele é um cara que está mais concentrado e provavelmente vai dar muita alegria para o futebol brasileiro. Viu? 4h53. Tem sarcófago hoje? Tem. Mas tem intervalo também, né? Tem então uma pausa, a gente volta já já. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac.
Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Arena CBN. Quatro horas e 54 minutos de volta com o nosso Arena CBN. E o mercado da bola nessa intertemporada? Alguma coisa movimentada em Campinas, Lupe? Olha, hoje a Ponte se reapresentou, né, depois da eliminação no Campeonato Paulista. Tudo indica que aquele trio, mas sem o Zé Mário por enquanto, o Bochecha e o Everton Brito, estava programado para se reapresentar hoje, mas a Ponte ainda não anunciou oficialmente. E também o Dudu Vieira, volante do Santo André. Estão passando por aqueles exames, né? E depois, quando estiver tudo certo, aí assina e anuncia. E se não estiver tudo certo? Aí não dá negociação, né? Porque e nem assina. Nem assina. Até porque dá um problema danado. Depois que o jogador assinou o clube assume todas as responsabilidades, né? E tem essa questão envolvendo o Zé Mário, tem também o Matheus Regis por conta da Ponte Preta. No Guarani fica a expectativa do anúncio do Caio Dantas e também do Luan Dias, do Água Santa, que já passou pela Ponte, Goiás, e é um jogador que tem o interesse aí do Guarani. Mas hoje, por enquanto, nenhuma oficialização de reforços, nem por parte da Ponte e nem por parte do Guarani. E rapidinho, porque a gente tem uma audiência bacana do Sarcófago, Quinzão tá vivo, hein? Perdeu pro... Que jogão, aliás... 2 jogos ótimos. 3-2, né? O Velo com São José no sábado e o Santista com o 15 foi um jogaço. Foi 3-2 pra Portuguesa. Pra Portuguesa e 2-1 pro Velo. Quarta-feira, 8 horas da noite, no Barão da Serra Negra. Se o 15 vencer por 1 gol de diferença, decisão nos pênaltis, empate é da Portuguesa Santista, 2 ou mais gols de diferença, o 15 garante a vaga pra semifinal, mas ainda não conquista o acesso. O acesso, apenas os 2 finalistas. Que hora é esse jogo aí, Lu? Quarta, 8 horas da noite. Vamos lá ver? Vamos. Estamos fazendo nada mesmo? Rapaz, mas nós temos um pé gelado, é capaz de chegar lá. Ah, mas não é nosso time mesmo. É Piracicaba, pô, do lado, não é? Quantos quilômetros que Piracicaba? 80? Daqui a Piracicaba? Por aí. Não, 80, vocês estão muito mal, gente. Acho que até... 80 passou, é viu? 80 é daqui em Ribeirão. Achou que segunda-feira. Nossa, Eliel. Uns 70, de 70 a 80, É por aí. 80 daqui, só for Ribeirão Pires, né? E olha lá ainda. E olha lá. Bom, 4h56, vamos abrir então, né? Vamos lá. Ô, Nilson. Mete o dedo no botão e sorta a música pra gente. Essa música eu não conheço. Essa música ela foi lançada no mesmo ano do jogo do Sarcófago, justo que envolve a Ponte Preta. Foi o ano mesmo? União Agrícola Barbarense, o Leão da 13. Quem que tinha no União Barbarense? O Toninho. Você tá brincando? Verdade. O Toninho tava nesse time? Zagueiro. Toninho. O Toninho depois jogou no Londrina? Não lembro. Não sei se é. Pode ser. O Barbarense acho que deve ser um Toninho zagueiro aí. Toninho, não sei. Não, ele era atacante. Atacante? Beirada. Rápido. Rápido, ligeiro. Jogou também, sabe, no Matsubara. Sim. E depois passou um... Paranavaí. Paranavaí. Fazia uma boa recomposição com a primeira linha de 5. Um terceiro homem. Ele chegou a ser anunciado pela Tuna Luz, mas não jogou. É o seguinte, Toninho, Carlão de Freitas, que ano foi esse jogo? Cara, eu vou de 2006, vai. 2006, é o palpite do Carlão. E aí, Eliel? Chute aí, cara. Eu não faço a mínima ideia. Conheço essa música, mas não tô me... 2013. 2013. Nossa, 2013 distante. do Eliel. 2006. E aí, Shaibe? 2010. 2010. Eu não faço a mínima ideia. Não dá. Essa... Vamos fazer o seguinte, então, já que vocês têm... Ganharam? Vamos ver o... Ganharam uma, hein? Montaram o grupo do Sarcófago. Ganharam uma, hein? Pra você que tá no youtube.com/CBN Campinas, fique com a reportagem do jogo. Pra você que tá no FM, fique com o áudio da reportagem. Equilíbrio no início da partida. A equipe da Barbarense tem a oportunidade de marcar com Leandro. A Ponte Preta chega mais perto com Paulo César. E no rebote, Baresi. Mas é Luiz Miller que pega a sobra dentro da área e faz 1-0. No
segundo tempo, o técnico Cassiá coloca Regis no lugar de Alessandro. Com velocidade e explosão, o ponta é um tormento para os zagueiros adversários. No cruzamento de Dionísio, Regis se antecipa e marca 2-0. Ele ainda quer mais. Lançado por Claudinho, entra com determinação e completa no jeito. Final, Ponte Preta 3, União Barbarense 0. Demos para Nossa, mas Primeira hoje... vitória do novo grupo. Vocês estavam do ocupados WhatsApp. hoje, porque não conseguiram nem cercar. Cercar? Que ano foi esse jogo e a ficha técnica, William? Pra dizer que ganhamos, começamos bem, Ah. 1998. Mas uma hora acaba. Ponte 3, União Barbarense 0. A ponte de Jefferson, Dionísio, João Marcelo, Sérgio Baresi, Paulo César Martins, Ezequiel, depois a Taliba, Vander, depois Fábio Luciano, Fabinho e Claudinho. Na frente, Luiz Miller e Alessandro, depois Regis, técnico Cassiá. E União Barbarense de Antônio Marcos, Davi, Orlando, Toninho e da Guia. China, Juari, Leandro Ratinho, depois Tome e Leandro, depois Wagner. Na frente, Gilson Batata e Douglas, depois Buião. Técnico finado Wagner Benazzi. E a música é do Cake com Never Dare. Que isso, hein? Reportagem de Sandro Zé. Eu só conheço cupcake, é uma delícia, viu? É, e conhece bem, hein? Esse cake aí eu não conheço, não. Mousse cake também é bom, hein? Cake. Mas enfim, né? Tem um cake agora também que é bom. Um cake agora, entendeu? É, entendi. Você entendeu mesmo? Cake Naldo. Ô, Lupe, daqui a pouquinho temos o que no ge.globo/LBF? Temos basquete feminino, Unimed Campinas Basquete enfrenta o Santo André, que é um time que Campinas está engasgado, porque no Campeonato Paulista foi o time do ABC que eliminou Campinas. Então, 6h30, a bola sobe no ginásio do Tênis Clube para Unimed Campinas Basquete contra Santo André. Campanhas praticamente idênticas, porém o Santo André com um jogo a menos tem um aproveitamento melhor. Por isso, Campinas precisa da vitória. Precisa ganhar Campinas. Quarta vitória consecutiva. Se ganhar, né? Se ganhar. E depois da excursão pelo Sul, 2 vitórias, né? 2 vitórias e praticamente aí... Venceu Ponta Grossa e... E Blumenau. Blumenau, 2 vitórias no sul do país. E agora tem esse duelo contra o Santo André. Depois tem o Corinthians, né? Tá chegando aí o Coringão também. Hein? Fora, né? O jogo do Corinthians contra o Unimed Campinas. Você gosta de basquete, ô Gosto. Cabelo? Não acompanho muito porque sempre NBA? tô ocupado com futebol, mas sempre... Sabe quem acompanha bem basquete? Quem? O seu amigo lá, esqueci o nome dele. O Verme. O Verme. Um abraço pra Emerson, toda a rapaziada Ele lá é da Clippers, né? engenharia. Los Angeles Clippers. Roxo. E torce Roxo. pro Milan também, Clippers. Milanista. Milanista. E grande Clippers. Rossonegro. Rossoneiro. Mais alguma coisa? Cabelo? Hoje tem Goiânia e Atlético Goianiense. Ah, pelo amor de Semifinal Deus. E Juventude Inter de Porto Alegre. O Juventude Inter vale, é o famoso Juvenal. Não vale o Aliás, Atlético o Ricardo Goianiense? caiu do comando do Goiás, hein? Ah. Por O quê? Juvenal. Porque ontem perdeu pro Vila e E foi sabe eliminado. quem tá na corda bamba também? Quem? Guto Ferreira. Guto Ferreira. Olha, o ouvinte falou assim que você, pra distância, tá um ótimo entendedor de sarcófago, viu? Obrigado pela audiência. São 60 quilômetros daqui a Piracicaba. Tá ali, tá na margem. 2 pra mais, 2 pra menos. É que ele calculou as canjibrinas, né? Porque aí ele desvia aqui, desvia ali, para aqui, para ali. Ele vai pegar uma rota alternativa, para no Alambique. Então, por isso. Pega uma carona com um amigo. Não tá tão errado. Não, 70, não tá distante, 80, não. 60, cara. Rodovia do Então, Açúcar. mas assim, a gente fala assim, Ah, pô, quem nunca errou por 20 quilômetros? Normal. É, o duro que nós não podemos ir embora ainda, viu, Lupe? Não Então terminou vai, o programa ainda, viu? Olha lá. Ô, Chaibi, destaque final do Palmeiras. O que tem do Palmeiras aí, Chaibi? Palmeiras que começa a semana treinando com Abel Ferreira. Abel Ferreira esteve em Portugal nesses últimos tempos, na semana passada. Foi lá ver a sogra do VP, né? É, o Palmeiras que tem o Novo Horizontino na quinta-feira, né? Na outra semifinal, depois de Santos e Bragantino na Esse quarta. jogo Na vai ser no quinta-feira, Allianz Palmeiras- mesmo, Chaibi, ou não? O jogo vai ser no Allianz Parque, sim. O Palmeiras que da hora, voltou a jogar em casa depois de 2 meses. E o Palmeiras tentando chegar à quinta final consecutiva do Paulistão, né? 2020 foi campeão, 2021 perdeu pro São Paulo, 22 ganhou do São Paulo, 23 do Água Santa, tentando em 2024 chegar à quinta final do Paulistão consecutiva. Fechou, Fábio Chaibi. Obrigado. Valeu, gente. Boa Valeu, semana. hein? valeu. Valeu. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br